Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Alô, gente. Olá a todos. Salve, salve. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, aproveita, clica no sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de todo o vídeo que é lançado. Gente, semana relativamente calma, mas ao mesmo tempo com algumas movimentações interessantes, em especial Estados Unidos, né, Vera? E aqui no Brasil, nas eleições municipais, com algumas pesquisas sendo publicadas ontem, ao longo da semana. O que a gente pode comentar de um modo geral sobre tanto os Estados Unidos quanto a eleição municipal? Aí eu deixo a bola para quem quiser chutar antes. Vamos começar pelo Brasil dessa vez? Semana passada foi Estados Unidos, então vamos começar do Brasil. Tá bom. Pois é, domingo agora vamos ter o segundo turno aí para prefeito, né? 57 cidades do Brasil vão mobilizar 38 milhões de eleitores, então ainda uma parcela significativa aí da população, né, que vai voltar às urnas. Só para vocês terem uma ideia, então são 18 capitais que vão fazer eleição no segundo turno e outras 39 cidades que não são capitais, mas que têm também mais de 200 mil eleitores, né? E tem agora essa expectativa aí sobre os resultados, né? Quem pode ganhar, quem pode perder. Eu estava compilando alguns dados que foram publicados essa semana aí, que fizeram retrospectiva, né, com base nas eleições para prefeito do passado, das viradas eleitorais, né, que eu acho que essa é a grande dúvida que as pessoas ficam. E aí, segundo turno pode ter virada, não tem? Para prefeito, a má notícia, ou boa notícia, dependendo da perspectiva, é que as viradas são algo extremamente raro, né? Então, no Brasil como um todo, as viradas acontecem só em 23% dos municípios que vão para o segundo turno, né? Então, esse ano, isso é a média histórica, né? Então, 23. Então, esse ano, como vão ser 57 municípios, né? A gente pode imaginar aí que talvez 13, 14 municípios possa haver virada, né? Mas, em geral, essas viradas também seguem um padrão, né? Historicamente falando, é muito difícil acontecer viradas em cidades onde, no primeiro turno, a vantagem do primeiro colocado sobre o segundo supera os 10 pontos percentuais. Quase todas as viradas que acontecem, ou que aconteceram, né, pelo menos no passado, foram em cidades onde já no primeiro turno a vantagem do primeiro colocado sobre o segundo não era tão grande assim, né? Então é mais provável acontecer viradas, por exemplo, em Porto Alegre. Não estou falando de pesquisa, tá? Mas Porto Alegre teve uma diferença muito pequena, né, entre o primeiro e a segunda colocada no primeiro turno, do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, onde a vantagem do Eduardo Paes sobre o Crivella foi muito grande já no primeiro turno, né? Mas fica essa expectativa, né? Depois talvez a gente possa comentar aí algumas pesquisas, como o Luiz mencionou, de algumas cidades importantes aí que fizeram, soltaram pesquisas ontem, né? Na quinta-feira. Mas é isso, quer dizer, então não espere assim grandes viradas na maioria das cidades. As viradas são algo relativamente raro de acontecer. Eu acho que as duas principais expectativas, pelo menos do meu radar, né, Rogério, elas são aqui em Porto Alegre e São Paulo, onde se fala muito da virada do Boulos e que tem uma pegada muito similar ao discurso que a Manuela Dávila também está usando aqui em Porto Alegre em relação a uma virada em relação ao primeiro turno. Ambas são muito difíceis e eu diria que a mais improvável seria a da Manuela Dávila aqui em Porto Alegre. Mais improvável, inclusive, do que a do Boulos em São Paulo. Embora as duas, na minha opinião, pelo que eu tenho observado, sejam muito complicadas de acontecer. E o porquê disso? Porque a Manuela ela enfrenta o acúmulo de votos de outros candidatos de centro-direita. Ou seja,
os candidatos de centro-esquerda e de esquerda que nós tínhamos no primeiro turno, que abraçaram alguns votos, são inexpressivos em comparação àqueles de direita e centro-direita, que receberam mais votos no primeiro turno. E aí dá para colocar como um grande exemplo o atual prefeito, futuro ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior. Então, os votos que, em princípio, foram para o Nelson Marquesan Júnior, eles acabam migrando para o candidato Sebastião Melo, que é contra quem a Manuela Dávila está concorrendo. E em São Paulo não é também muito diferente. Então, por isso, no radar eu vejo essas duas viradas que eu observo mais de perto bem improváveis. Mas eleições são eleições, né? Saberemos apenas no domingo. Em São Paulo, né, ontem, quinta-feira, o Datafolha divulgou uma pesquisa aí que deu, olhando para os votos válidos, né, que é o que importa, deu 54% para o Bruno Covas, o atual prefeito, e 46% para o Guilherme Boulos, né? Essa é uma diferença que está ali no limite da margem de erro, né? Mas, de fato, o Covas tem aparecido aí como favorito, né? E não teve nenhuma pesquisa onde a diferença dele para o Boulos tivesse sido tão apertada. Aliás, em São Paulo tem uma história de que só teve uma virada, né, historicamente, que foi a virada do Haddad sobre o Serra em 2012. Né? Mas é uma virada que cabe naquela lógica que eu falei antes. Né? O Serra tinha ganhado o primeiro turno, mas por uma diferença muito pequena. Né? E aí, no segundo turno, o Haddad virou. Né? E não foi o caso agora do Covas contra o Boulos. Né? Diferente do Rio de Janeiro. Mas aí em São Paulo acho que ainda tem alguma emoção. Né? Porto Alegre também tem, talvez não tanto, né? Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, a fatura está praticamente liquidada. Né? A pesquisa da Datafolha de ontem deu 70% para o Eduardo Paes e 30% para o Crivella. Né? Então, são casos assim, bem interessantes, bem diferentes. Né? Tem Recife também, né? Que tem emoção em Recife. Acho que das capitais a que promete maior emoção é Recife, né? Que é uma disputa ali entre dois candidatos desse campo aí da centro-esquerda, né? Então, primos, além de tudo, né? Então, E eu ia falar de um outro elemento de destaque também nessa semana em relação às eleições municipais, é a figura do Ciro Gomes, que acabou ganhando um pouco mais de relevância, ou aproveitou o momento para se colocar um pouco mais na mídia em favor dessas candidaturas de centro-esquerda, algo como tentando unificar uma esquerda ou uma centro-esquerda no Brasil. Se vai obter sucesso e esse discurso ele realmente vai estar agregado nos próximos anos, bom, não sabemos, mas que ele se inseriu como um agregador da esquerda nessa última semana, isso visivelmente aconteceu. Estados Unidos... Desculpa. Não, exatamente. Vera, sua vez. Minha vez. Bom, Estados Unidos é a eleição que nunca acaba, é uma novela ao norte do Rio Grande, entendeu? É mexicano ali. Quer dizer, nunca acaba porque quem perdeu não quer entregar a bola, né? Ele não é mais dono da bola. Então, o parquinho tem outro dono agora. Mas, interessante que a Fox News, que sempre foi trumpista até debaixo d'água, defendeu as mentiras, inclusive, do presidente, as acusações infundadas, ela reconheceu a vitória de Biden e já chama Biden de presidente eleito. Não concorda com ele, isso é outra coisa, mas já reconheceu a vitória. Então, Trump abandonou a Fox. Ele agora faz propaganda da OANN, One American News, que é uma rede até outro dia desconhecida, até ele apresentar ao público, era desconhecida, é de extrema-direita, e ela virou trumpista. Eu fui olhar na descrição dela, vou desde que a própria AON falou,
desde que a Fox passou a fazer parte da grande mídia, a OAN se coloca como uma voz da direita. Quer dizer, já que eles também largaram o barco, a gente defende. Trump já chegou perto de admitir que perdeu 2 vezes. Primeiro que ele, depois que a chefe do GSA, né, General Service Agency, autorizou a abertura para a transição de Biden. Depois que ela mandou a carta para o Biden, ele tweetou dizendo que ele tinha autorizado. Não foi bem assim, mas enfim, não tem importância, ele chamou para si a responsabilidade que ela não teria feito alguma coisa por conta própria, mas fez. Ontem, perguntaram para ele, numa coletiva, que se o colégio eleitoral votasse pelo Biden, né, desse a vitória ao Biden, se ele concederia a eleição. Ele falou, sim, você me conhece, mas até lá tem muito chão. Quer dizer, sim, mas não. Agora, essa novela ainda pode se estender, porque dia 14 de dezembro é a eleição pelo colégio eleitoral. Tá? O colégio eleitoral deve votar no Biden. Só que essa eleição vai ser retificada, os votos vão ser oficialmente contados pelo Senado em janeiro, dia 6, ou seja, 2 semanas antes da posse. Se o negócio... não duvido que o Trump estique a novela, a agonia do povo, até dia 6 de janeiro. Então, a gente está trabalhando com 14 de dezembro, com a meta de... Agora a gente vai dobrar a meta, não chegar em janeiro, dia 6 de janeiro, para ver o que vai acontecer, entendeu? Até lá, que agonia, qual o tamanho da agonia que vai ser. Então, essa novela, não sei se nós já estamos nos últimos capítulos ou ainda estamos caminhando lentamente para chegar ao fim. É muito engraçado, né? Porque a época das eleições, eu comentava com alguns amigos, perguntavam, e aí, quando que vai sair o resultado? Eu falei, cara, isso aí daqui a alguns meses. Como assim daqui a alguns meses? O Rogério, acho que chegou em um dos programas também comentar sobre isso, a Vera reforçando isso, e a gente está vendo na prática aquilo que nós conversávamos um mês e tanto atrás, né? É uma eleição que vai sendo arrastada por bastante tempo. E a Vera até brincou de novela mexicana, né? Essa semana teve um anúncio muito interessante que tem ar também de novela. Na Cidade do México foi lançada uma agência latino-americana e caribenha do espaço. É uma corrida latino-americana para a conquista do espaço. E isso é muito interessante. Aí eu trago essa pincelada aqui porque o Brasil não faz parte. Então, alguns países como o México, Argentina, Bolívia e outros países caribenhos, né, El Salvador, você coloca Paraguai, se juntaram numa iniciativa ou numa tentativa de fortalecer pesquisa e desenvolvimento de tecnologia aeroespacial num âmbito regional. E o Brasil simplesmente, por enquanto, ignora essa realidade e sendo o principal país hoje, o mais desenvolvido na região, nessa área aeroespacial, surpreende não estar envolvido, né? Ao mesmo tempo, não surpreende porque é uma doutrina da política externa brasileira do governo Bolsonaro, de não favorecer o multilateralismo. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, que o Brasil, talvez, por ser o único desses países que já tem um astronauta, né? Que é o nosso atual ministro da Ciência e Tecnologia. Então, não precisa mais pensar em... Tem a base de Alcântara, que é gerida em conjunto com os Estados Unidos, quer dizer, então a mão já está suja lá com a NASA. Então, o México não quer muito, não. Eu acho que é. Deixa eu só fazer um último comentário aqui sobre... antes da gente avançar a pauta, que é o seguinte, vamos esperar agora, nesse segundo turno, né, que o TSE não demore tanto, né, para divulgar os resultados, né? Mas não reclame, Rogério. 48 horas é bom. Olha lá os Estados Unidos. Pois
não precisa chegar ao paradoxo americano, né? Mas, puxa, a gente está acostumado aqui em ter o resultado poucas horas depois, né? Então, não, eu concordo, eu só estou enchendo você. E eu acho que um último destaque internacional dessa semana também se diz em relação à primeira-ministra Angela Merkel, que completa 15 anos no poder na Alemanha e merece esse destaque, ou essa menção, vou chamar de uma menção honrosa a essa primeira-ministra que faz história, fez história, já está na história tanto da Alemanha quanto do mundo de um modo geral. Não à toa, foi mais de 10 vezes eleita pela revista Forbes a mulher mais importante ou poderosa do mundo. E que declarou que não participará das próximas eleições previstas para o ano que vem, mas mesmo assim com uma popularidade gigantesca. Acho que as últimas pesquisas apontavam mais de 70% de aprovação do governo da Angela Merkel, o que é algo extremamente relevante. Então, acho que fica essa menção honrosa a esse marco na história recente. E a gente até comentava, né, Rogério? Acho que não lembro se foi o Rogério, se foi a Vera que comentou. Possivelmente uma das figuras mais importantes do século XXI e que merece esse destaque. Gente, semana que vem, o que prever, o que tentar antecipar? Eu estou de olho aí na sucessão na presidência da Câmara e da presidência do Senado aqui, né? O Supremo Tribunal Federal está se preparando aí para julgar, né, se é possível ou não a reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, né? Essa semana o Fernando Rodrigues, que é um jornalista muito bem informado, publicou que já existe uma maioria no Supremo para permitir que tanto o Maia como o Alcolumbre sejam candidatos, se essa for a preferência do Congresso, né? Então, vamos ver. Está uma disputa interessante. No Senado não tem nenhum outro nome que tenha surgido aí como potencial candidato, só o Alcolumbre, né? Na Câmara até tem lá o grupo mais ligado ao Maia, o grupo mais ligado ao deputado Arthur Lira, que, por sua vez, seria o preferido do presidente Bolsonaro, né? Na Câmara pode ser que tenha alguma disputa, né? Mas é interessante porque essa eleição, especialmente na Câmara, que só vai acontecer também em janeiro, né, depois do recesso parlamentar, pode ser interessante para medir, né, a força do Bolsonaro no Congresso, né? Então, é um tema aí que eu acho que nesse período de recesso vai ganhar relevância. Eu queria também deixar registrado que nessa semana que está terminando, o Senado aprovou a nova lei de falências, né, que foi enviada já para a sanção, né, do Palácio do Planalto. E é um daqueles projetos que o governo vinha aí acalentando, né, como sonho de consumo para esse ano, a retomada da economia. E, pelo jeito, vai ser o único daquela lista de, acho que são 7 ou 8 projetos, até escrevi um artigo recente sobre isso, o único que vai ser, de fato, sancionado esse ano, né? Então, acho que vale registrar aí também. Vai facilitar bastante, aí acho que vai reduzir para, no máximo, 6 meses, né, a duração dos processos de falência. Então, vai dar mais agilidade aí, para as empresas, né, que estão passando por esse processo. Podem quebrar em paz. Bom, eu acho que os Estados Unidos continuam na mira até um dia. E a briga pela vacina, a AstraZeneca, com quem o Brasil já tem um contrato de compra, já acabou de divulgar que houve um problema na dosagem da vacina, que eles vão refazer aqueles cálculos, então a gente tem que esperar um pouco. A confusão da Sinovac continua, porque a vacina chinesa do Dória, que será produzida pelo Butantan, então o Dória dizendo que pode aplicar a vacina sem a autorização da Anvisa. Então, assim, a política da vacina, né? Eu acho que a gente precisa continuar de olho nisso e no aumento do número de contaminados no Brasil e no exterior. Subiu.
subiu e nós temos que tomar cuidado e continuar usando máscara e os cuidados de sempre. Eu vou ser malandro aqui. O que eu antecipo para a semana que vem é o nosso Empower Antecipa, a ser publicado no início de dezembro. Então, o que eu ficaria de olho é no nosso relatório. Isso mesmo, Luiz, obrigada. Gente, ótimo final de semana. Muito obrigado pelo papo novamente. E a todos que nos acompanharam até aqui, aproveitem. Aproveitem. Aproveitar como a ela ali no fundo, que tá gostoso de ver. Não, aquele lá é o Ringo. A ela tá do lado de cá. Você quer que eu vire? Só para você ver aqui, ó. A ela tá do lado de cá. É esse o final de semana que eu quero. Eles não perdem um episódio. Sextou. Mais até a semana que vem. Gente, um abraço, até mais. Tchau, tchau.